Internacionais. Muito bom dia, boa noite para você aí, né, professor? Seja sempre muito bem-vindo. É um prazer conversar com você, Paula. Bom dia. Boa tarde, né? Já passou de meio-dia. Já passou do meio-dia, é isso aí, professor. Aqui eu sempre tenho essa mania, né? Pra mim só mudo quando eu como. Então, almoço aí é boa tarde, janta é boa noite, mas boa tarde, meio-dia e 5 minutos aqui, meio-dia e 6. Obrigada, como sempre, é um prazer. Professor, eu tava falando agora sobre dados aqui, né, que saíram lá dos Estados Unidos. Já queria começar com esse tema, até porque a gente está com aquelas eleições de meio de mandato lá nos Estados Unidos, ainda, né, o cenário indefinido, as autoridades eleitorais pedindo paciência e tentando conter aquelas teorias, né, sobre o porquê que essa contagem de votos em alguns estados ainda não foi concluída, já que o controle da Câmara e do Senado ainda está por ser definido aí por uma margem bem estreita, né, as últimas pesquisas mostrando aí uma margem bem estreita entre os dois. O Partido Republicano esperava até, né, se beneficiar da baixa popularidade, aí, dos baixos índices, inclusive, de popularidade de Biden, por conta do clima econômico. Queria entender um pouquinho da sua visão, né, em relação a essas eleições de meio de mandato. Se você acha que realmente essa disputa aí muito acirrada é considerada já uma derrota para os republicanos ou não? Como que está a sua opinião em relação a isso, né? O que pode ter acontecido? Biden não está tão fraco assim como se imaginava? Olha, Paula, você tem que levar em consideração 3 aspectos aí que eu acho importantes a gente lembrar. Em primeiro lugar, a avalanche republicana que se esperava que fosse acontecer não aconteceu. E aí o Partido Republicano precisa entender o que houve neste processo, uma vez que o presidente Biden é um presidente fraco, uma taxa de popularidade baixa, 40%, e com inflação elevada. Então, esta seria uma eleição que os republicanos deveriam, de fato, ter aí uma avalanche nesse processo que não aconteceu. E o resultado é de que eles precisam avaliar exatamente o porquê disto, né? E aí você leva ao segundo elemento dessa equação que é importante. A culpa disto é da agenda do partido ou a influência de Donald Trump dentro do processo eleitoral? Porque dentre os candidatos que foram indicados à disputa, uma grande parte deles eram aqueles que eles chamam de negacionistas do resultado eleitoral, ou seja, gente que manteve a narrativa de que as eleições nos Estados Unidos tinham sido fraudadas e o quanto o eleitor está recebendo essa notícia e, de fato, entendendo se foi ou não, de fato, fraudado o resultado eleitoral. Mas o que a gente nota é que, em princípio, pela resposta que o eleitorado deu, esta teoria conspiratória mais ou menos foi aí colocada de lado pelo eleitor, que entendeu que aquilo fazia parte de um processo eleitoral e que o Donald Trump foi, de fato, um mau perdedor nessa história toda. E o terceiro aspecto que a gente não pode deixar de considerar nessa história toda, viu, Paula, é justamente o que tem acontecido nos Estados Unidos com relação à sua pauta de valores. Porque você vê uma mudança aí na questão estratégica do país. Os republicanos, que eram sempre o partido mais voltado aos ricos e a economia estável e mais responsáveis fiscalmente, têm se transformado aí num partido mais liberal na questão econômica. Você vê que o presidente Trump alcançou aí uma entrada importante dentro do segmento dos trabalhadores, que era antigamente reservado aos democratas. Mas, por outro lado, o que aconteceu é que os americanos, que sempre foram conservadores na pauta de valores, e conservadores na pauta fiscal, não é? E um pouco mais avançados na questão aí de valores, eles também têm feito esta grande mudança nesse sentido. Você vê que um dos elementos fundamentais de toda essa disputa foi a questão do aborto, não é? E o quanto o aborto prevaleceu mesmo até sobre a questão econômica do país. Então, se acreditava aí que o eleitor sempre vota com o bolso, mas nesta eleição o bolso foi menos importante do que este avanço progressista
na pauta de valores, e é por essa razão que muito da campanha do Partido Democrata foi voltado, não enfatizando o resultado econômico, porque foi pífio, mas enfatizando aí a questão do aborto, a questão da pauta de valores, e que os republicanos, que sempre vêm na toada conservadora de que a economia que deve prevalecer, nesse caso aí não prevaleceu. Então você vê que aquele dogma de que as pessoas sempre votam com o bolso não está prevalecendo nessas eleições. E o mesmo pode até se falar no Brasil, né? Embora a economia possa ter melhorado, não foi exatamente aquilo que o eleitor decidiu ali no momento que ele foi votar. Professor, você tocou aí num ponto importante, né, em relação a essa questão do próprio Biden. A gente tem aí algumas informações. O próprio Donald Trump, ele já teria anunciado que no dia 15 ele vai fazer um pronunciamento importante, né? Muita gente fez a leitura de que seria aí o lançamento realmente da campanha dele para as próximas eleições. Porém, eu vi agora no The Guardian aí muitos republicanos já fazendo uma pressão para Donald Trump adiar esse anúncio de candidatura e esperar realmente, né, a conclusão dessas eleições aí de meio de mandato nos Estados Unidos, definir pelo menos também a parte do Senado, que a Geórgia vai ter uma outra eleição só em dezembro, por conta, né, do número bem apertado ali dos dois candidatos, praticamente um empate técnico, então adiando para 6 de dezembro esse outro turno aí das eleições lá na Geórgia, e aí muitos republicanos orientando ali, aconselhando, segundo The Guardian aí, aconselhando Donald Trump a adiar, né? Ainda não há nenhuma informação oficial por parte do Donald Trump se ele vai realmente adiar ou não esse anúncio, se seria exatamente o anúncio da candidatura dele, mas só que sabemos que era algo muito importante. E logo em seguida, a gente já viu uma própria movimentação do Biden já também falando, olha, eu posso me candidatar novamente, preciso conversar com a minha família. Enfim, a gente está vendo aí que acho que essas eleições podem realmente trazer aí um norte, né, para a disputa presidencial. Eu queria entender um pouquinho da sua visão, se você acha que realmente Trump pode sair prejudicado por conta desses resultados e não ter essa vantagem tão grande assim como se esperava que os republicanos teriam. Você sabe que aparentemente, né, é atribuída a ele a frase de que se os republicanos ganharem era por causa dele, se eles perderem não é por causa dele, né? Então, ele sempre com essa postura de se tornar aí o centro de todas as coisas e o centro do universo político republicano. Mas o fato é de que ele tem aí uma liderança grande dentro do partido, tem uma ascensão relevante em todo o processo republicano, ele ainda é visto como candidato anti-establishment, daquele que impôs, né, a candidatura republicana e que fez valer, não é, a pauta republicana de todos os presidentes republicanos. Não há dúvida de que Donald Trump foi aí o que mais implementou a pauta republicana dentro dos 4 anos em que ele serviu como presidente, além do fato de ter sido aí, por incrível que pareça, o presidente mais pacífico que nós tivemos nos últimos 70 anos da história recente dos Estados Unidos. Então, ele tem aí um público que lhe é fiel. Só que muita gente entende que, ao mesmo tempo que ele tem este público que é fiel, você discursar somente para a base, esta base não é suficiente para que garanta aí um avanço e os votos necessários para ganhar uma eleição. Então você fica pregando aí para aqueles que já estão convertidos e conforme a pregação você não consegue amealhar novos eleitores para o Partido Republicano. Embora, reconheça-se, eles provavelmente terão aí a maioria na Câmara de Deputados e ganharão aí a maioria. O Senado é que está aquela confusão de que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a realidade dos fatos é de que muitos entendem que a figura do Trump se transformou num personagem tóxico em que aqueles que de alguma forma estão próximos a ele podem aí se tornar também tóxicos e também perder. Então, o problema todo nesse processo eleitoral, viu, Paula, é saber o quanto que o Trump efetivamente está agregando para o partido. E o fato de pedirem para ele segurar um pouco o anúncio é porque justamente
isto pode fazer com que, uma vez que ele anuncie, a própria Geórgia, em sua movimentação política, que é aquela que vai ter o segundo turno ali para a eleição de senadores, pode criar aí um fenômeno anti-Trump e, com isto, perderem a maioria que eles necessitam ter para controlar o Senado dos Estados Unidos, né? Aquele famoso número 51. Mas você vê que o eleitorado chega dividido, o Senado está dividido, a Câmara de Deputados está dividida, e, claro, Biden aí, nesse processo todo, que era aquele que se esperava que tivesse uma derrota fragorosa, não teve, né? Então o eleitor fez uma dissociação muito interessante. Ele não deu o reconhecimento para o presidente dos Estados Unidos, ele não reconheceu a fraqueza do presidente dos Estados Unidos como um elemento essencial para não votar republicano. E um dos elementos, e o Paulo, importante nessa equação toda, foi justamente as gerações mais novas que vêm com uma pauta mais progressista e que entenderam que não queriam ali que Donald Trump retornasse ao poder ou que houvesse aí uma agenda mais conservadora nos próximos 2 anos até o próximo período eleitoral. Então, quando a gente vai analisando todo esse cenário, você vê que Biden começa a entender que o eleitor conseguiu fazer essa dissociação, mas obviamente que ele já é um candidato idoso. Muita gente acha que, em princípio, ele deve optar por não concorrer, embora, se ele fosse anunciar agora de que não iria concorrer, as pessoas nem dariam mais atenção para ele, porque ele seria um presidente de um mandato só, um pato manco, sem controle da Câmara de Deputados, e que pode ver aí nos próximos meses, se os republicanos ganharem, passar aí também pela mesma situação do processo de impeachment que foi infligido, né, a Donald Trump quando era presidente dos Estados Unidos. Você acredita que com isso o DeSantis tem mais chance aí do que o Trump nas prévias, professor? Agora começou a batalha, né? O Trump já começou, já tem apelido para o DeSantis, tudo isso. O Trump tem uma base dentro do Partido Republicano muito forte, não é? E o DeSantis vai ter que concorrer com esta base dele dentro do Partido Republicano e ter que enfrentar esta situação. Porque se o DeSantis vier com um discurso mais a menos, né, aquele que era do establishment do Partido Republicano, ou seja, família Bush, Dick Cheney ou Mitt Romney, se ele vier com um discurso nessa área, pode ser que ele não consiga convencer os republicanos. E você sabe que na eleição americana você tem as primárias, né? E quem vota nas primárias são aqueles que se identificam como republicanos. Professor, mudando agora um pouco de assunto, queria falar sobre a COP27, né, a Conferência aí das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Já está acontecendo, vai até dia 18 de novembro lá no Egito, e Lula, inclusive, embarca na próxima semana, na segunda-feira, para lá, vai se encontrar com o secretário-geral da ONU. Ele tem aí alguns pedidos, né, para 18, na verdade, ainda tem aí pedidos para 18 reuniões bilaterais com autoridades de outros países. Primeiro, eu queria entender a sua visão sobre a importância dessa conferência para nós, né, para o Brasil, se de fato saem atos concretos dessa reunião ou é mais algo diplomático. E segundo ponto, né, o interesse desses líderes em conversar com o Brasil, se isso pode mostrar que o Brasil é destaque aí para o futuro do meio ambiente. O Brasil é um ator importante na questão ambiental, porque foi onde se deu o pontapé inicial de todas essas conferências, viu, Paulo? Foi aquela Rio 92, Eco 92, que deu aí esse início de uma série de questionamentos com relação ao meio ambiente. Mas o fato é de que a questão ambiental anda um pouco deteriorada, porque você precisa que os países ricos deem aos países pobres a oportunidade econômica de se desenvolverem e, fundamentalmente, que haja aí o famoso repasse que os países pobres nunca recebem nesse processo todo. Então, o que a gente vê é que passa ano, entra conferência, sai conferência, se repetem as mesmas coisas, se vem com aquele cenário sempre trágico de que o mundo vai acabar nos próximos anos, que o aquecimento global vai ser fatídico, e obviamente você tem muita gente que fala a respeito e pouco faz.
Até porque, não é, Paula, um negócio que vai acontecer daqui a 100 anos, o político gosta de falar a respeito de coisa no futuro sem tomar as medidas no presente para que efetivamente as coisas melhorem. Então você vê, se fala muito da questão do aquecimento global, mas pouco da deterioração do meio ambiente, que é muito mais relevante para gerações atuais e futuras naquela questão do desenvolvimento sustentável, que é justamente você explorar a terra, mas sem permitir que isto leve aí a que futuras gerações não tenham acesso às riquezas ou à exploração do meio ambiente da mesma maneira como nós fizemos no presente. Então, esse é um aspecto fundamental aí do desenvolvimento sustentável, não é você gastar no cartão de crédito, mas você gastar no cartão de débito, essa situação da exploração do meio ambiente. Mas todo mundo gosta de falar a respeito sem que efetivamente as coisas se tornem uma realidade presente. E nós temos aí vários outros problemas no mundo que vão tirando a atenção dessa questão ambiental, e você vê mesmo os países que eram mais adiantados nessa questão ambiental, quando passaram por uma crise, não tiveram dúvida em voltar à utilização de combustíveis fósseis para resolver os seus problemas de geração de energia. Então é complexo, não é? Discute-se anualmente, mas você nota que a evolução aí é muito pequena e que os países ricos não têm sido tão generosos quanto os países com os países mais pobres, justamente no repasse de recursos. Agora, a ida do candidato eleito, né, do presidente eleito nessa situação, é importante porque ele vai aí justamente tomar o protagonismo do presidente atual, que na questão ambiental deixou muito aí a desejar, no sentido de não ter tido uma capacidade de comunicação internacional para explicar efetivamente o que pretendia fazer e o que tinha feito. E perdeu aí o protagonismo, e claro que o presidente eleito não perderia a oportunidade aí para fazer uma grande estreia, né, uma internacional, justamente em razão da experiência do passado e do fato de que, ao longo dos anos, amealhou aí um capital político internacional que lhe é importante, que já vinha sendo reconhecido antes, não é, com as visitas que fez enquanto candidato a chefes de Estado e de governo do exterior, e obviamente que você tem aí também uma certa, não uma certa fascinação pelo presidente eleito, mas existe aí toda uma questão ideológica de proximidade nesse sentido. Então, ele vem justamente dentro de uma atuada importante, no sentido de querer dizer aí que mudou, o Brasil vai mudar nos próximos anos, a atitude do Brasil vai mudar e que o Brasil está de volta na questão internacional, e utiliza desta oportunidade para fazer isso justamente pela ausência do protagonismo do presidente atual nessa situação. Mas é aquela minha preocupação sempre, viu, Paula? O Joe Biden fez a mesma coisa quando o Donald Trump saiu. Ele disse, America is back, e aí todo mundo falou, por favor, não volte, porque depois que viu o que significava aquele America is back, viu que não mudou muita coisa e que, de fato, os Estados Unidos deterioraram nesse período. Certo, professor. Quero agradecer, sempre um prazer poder falar contigo todas as sextas-feiras. Eu preferia quando era pessoalmente, mas tudo bem, né? A gente sabe que é por um bom motivo. Obrigada, é sempre um prazer poder recebê-lo aqui na nossa programação. Até semana que vem. Não, eu que lhe agradeço pela oportunidade. Logo, logo a gente volta, viu, Paula? Vai ser um prazer estar aí com vocês de novo. Obrigada, professor. Beijão, até mais.